Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 7, que diz assim, depoimento de Estevão. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão, porventura, são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disto, declarou Estevão, caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda em Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou, sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã, após a morte do seu pai. Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei esta nação, a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por fortes invejas de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as tribulações, dando José graça e sabedoria diante de Faraó, rei de todo o seu palácio. Amém, né? Aqui a palavra vai nos ensinar ali que Estevão, diante dos doutores da lei, diante do sinédrio, daquelas pessoas que estavam naquele lugar, né? Estevão começa ali a se defender, mas ele começa ali, né, a contar a história de Abraão. O Espírito Santo enche Estevão da presença dele, porque eles tinham pego Estevão aqui, que estava pregando e levando a palavra, né? E eles queriam apedrejar Estevão. Então, Estevão aqui, levado diante ali deles, para se defender, Estevão começa a falar sobre a palavra do Senhor. Ele não se defendeu, mas ele começou a falar sobre a palavra do Senhor, mostrando que não era importante a vida dele, mas era importante que a palavra fosse dita, era importante que a palavra fosse revelada. Estevão começa a anunciar aqui as promessas de Deus a todos da terra, as promessas que Deus fez a Abraão, que estendeu as gerações. Essas promessas que se cumpriram, cada uma. Estevão começa ali a expor tudo que Deus falou e se cumpriu. Então ele estava falando, né, que não era importante ele salvar a sua vida, mas era importante que a palavra do Senhor fosse anunciada. Era sobre isso. Então vamos levar esta palavra adiante, né? Assim como Estevão fez, não importa. Vamos levar esta palavra. E amanhã continuaremos, né, com essa história sobre Estevão, que é linda. E esse testemunho que o Espírito Santo, usando a vida dele, assoprou sobre aquelas pessoas, né? A sabedoria da palavra. Amanhã continuaremos com essa história. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus.